A paz do Senhor, amada igreja, boa noite a todos, todos que se encontram aqui, também a quem está em casa, sejam bem-vindos a mais um culto, Como o diácono Lucas falou, hoje vamos dar continuidade nos estudos dos evangelhos. Hoje se encontra em João, no Evangelho segundo João, capítulo 19. Vamos dar continuidade, mas antes vamos pedir a Deus, sabedoria, misericórdia, que Ele venha nos abençoar, venha ter um encontro conosco, pois só assim conseguiremos entender o que a Bíblia quer nos falar. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença, nos humilhando, reconhecendo que somos apenas servos, Pai, e precisamos da Tua infinita misericórdia. Precisamos da Tua mão, Pai, do Teu Espírito conosco. Portanto, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. Fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que a Sua palavra entre e encontre um terreno fértil e assim floresça. Pai, me coloque em Tua presença, sou apenas um servo, sou apenas mais um, Pai, instrumento em Tuas mãos. Então, que o Senhor me abençoe, que não seja eu falando, mas sim o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão, tome seu lugar. Então, dando continuidade aos estudos de quarta-feira, Semana passada foi pregado o capítulo 18, e o capítulo 19 ele é uma continuação direta do capítulo 18. No capítulo 18, vemos que após Jesus orar, juntamente com os seus discípulos, tanto por ele mesmo, tanto pelos seus discípulos, tanto pela igreja, ele é preso. Ele é preso ali através da traição de Judas, juntamente ali com alguns dos soldados dos sacerdotes, e alguns também dos sacerdotes ali, e líderes dos judeus estavam presentes naquela prisão. Então, portanto, Jesus é levado à casa do sumo sacerdote Caifás e é jogado pelo seu sogro. Um julgamento totalmente errado, numa calada da noite, sem testemunhas. Jesus já havia sido sentenciado antes mesmo de qualquer coisa, antes mesmo dele falar, ele já havia sido sentenciado. Depois vemos que Pedro negou Jesus em 3 oportunidades diferentes. E Pedro, nos evangelhos anteriores, aparenta que se arrepende profundamente de ter negado Jesus, pois o mesmo falou que queria até a morte de cruz com o seu mestre. Logo depois, Jesus é colocado diante de Pilatos, para assim ser julgado por Roma, pois era Páscoa, e na Páscoa os judeus não podem matar. E com esse contexto todo, um julgamento errôneo, na calada da noite, totalmente despreparado, totalmente incorreto, Jesus é levado então à presença de Pilatos. E vamos dar continuidade então a esse julgamento. Capítulo 19, versículo 1 ao 16, acompanhe sua Bíblia. Versículo 1, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-lhe com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: "Salve, rei dos judeus!" E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu estou trazendo a vocês para que vocês saibam que nele não achei nenhum motivo de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: "Eis o homem." Ao vê-los, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Os judeus insistiram: "Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Não terias autoridade nenhuma sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta das 6h da manhã. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata!"
crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, logo após Jesus ser levado a Pilatos na calada da noite, madrugada, provavelmente Pilatos deve ter se assustado com uma multidão em frente à sua casa, né? Gritando, com um homem falando para matar aquele homem. Então, Pilatos conversa com Jesus primeiramente e não encontra nele acusação nenhuma. Porém, a multidão ainda estava fervorosa, ainda estava bem agitada. E a consequência disso nós vemos no primeiro versículo. O Pôncio Pilatos, manda açoitar Jesus. O açoitamento, o chicoteamento romano era algo bruto. Consistia numa tira de couro e na ponta das tiras de couro haviam peças de metal. Então, além da dor do couro, e quem já apanhou de cinto na vida sabe o quanto dói apanhar do couro, arde. A peça de metal ela entrava na carne da pessoa, rasgava a pele e deixava uma ferida aberta, além de todo o sangramento. Então, no próprio açoitamento, as pessoas podiam morrer. Algumas morriam de hemorragia. Era algo sério, era algo doloroso, era algo que à vista humana era algo horroroso. Portanto, depois desse açoitamento, chega um detalhe que a gente vê um detalhe dessa forma meio vaga. Os soldados tecem uma coroa de espinhos. Todos nós sabemos que Jesus foi coroado com essa coroa de espinhos, mas nós não temos uma ideia realmente do que isso significa. Mas quem está fazendo a leitura bíblica anual, leu lá em João 3, 17 até o versículo 18, que o espinho é uma maldição para a queda do homem. Deus, quando se encontra com o homem logo após ele ter caído, ele pergunta ao homem, o que você fez? O homem responde, a mulher me deu o fruto. Então Deus chega ao homem e fala, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto, você terá que trabalhar, e através do suor do seu rosto, você terá que trabalhar, e a terra lhe dará espinhos. Portanto, os espinhos, eles são a maldição que Deus colocou à humanidade pelo pecado. E isso tem um peso enorme aqui. Esse simbolismo da coroa de espinhos, querendo ou não, os soldados estavam profetizando sobre o próprio Cristo. Cristo, colocando a coroa em sua cabeça, uma coroa de espinho, ali está afirmando que ele está levando sobre si toda a maldição da humanidade. Os pecados de toda a humanidade, desde o passado, no presente de que Jesus se encontra, no futuro, que é o nosso presente, e no futuro de nossos filhos. Toda a maldição foi imposta sobre Jesus. E isso é sério. Além de uma forma de zombaria, ali estava sendo profetizado que Cristo estava cumprindo a sua missão. Foi para isso que o Cristo veio. E é isso que Jesus toda hora ele fala, ainda não é chegada a minha hora, mas quando chega, Jesus, ele não foge, ele está ali para levar o peso de nossos pecados, de nossas transgressões, sem temer, sem reclamar. Em seguida, eles tecem uma capa de púrpura. A capa significava autoridade, poder. Somente quem vestia uma capa tinha autoridade na época. E púrpura era uma cor que simbolizava status. Nós vamos ler na Bíblia que a carruagem de Salomão, os bancos eram revestidos de púrpura. Era uma cor caríssima, era uma tonalidade que não era para um simples alguém. Havia, sim, uma questão social. Então, os soldados aparentam estar se divertindo com Jesus de uma forma sádica, de uma forma irônica, mas ao mesmo tempo se divertindo ali com o rei dos judeus. Tanto que eles falam, salve rei dos judeus. Isso não é estranho. Nós já ouvimos essa expressão no Evangelho de João. João 12, no capítulo 12, quando Jesus entra em Jerusalém, como é que o povo recebe? Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Então aqui os soldados estão repetindo a frase que Jesus entrou. Jesus entrou na cidade sendo ovacionado e agora ele vai para a crucificação sendo ovacionado. A ovação, a adoração a Deus, ela tem que ser de forma verdadeira. Porque o que adianta nós falarmos da boca para fora, salve o rei de Israel, e continuamos a bater na cara, assim como os soldados fizeram. E o pior que bater no rosto de Jesus é trair Jesus. É falar que ele é o nosso rei e não dar o devido lugar em nossas vidas ao rei dos reis. O que é pior? Um tapa no rosto, um açoitamento cruel,
ou simplesmente trair aquele que nos amou. E isso é tão profundo que somente em 3 versículos João já consegue colocar todo o sofrimento que Jesus vai passar. Somente nos 3 primeiros versículos nós já temos um pouco da noção do que Jesus está passando. Ele foi traído por um discípulo, aquele a qual ele compartilhou 3 anos de sua vida, 3 anos de seu ministério. Compartilhou milagres, compartilhou provavelmente sentimentos, conversou, teve intimidade, aquela pessoa o traiu. Além de ser traído, ele foi negado 3 vezes por um dos seus mais próximos. E agora ele passa por uma crueldade, algo que realmente é horroroso aos nossos olhos, por uma tortura. E Pilatos saiu e disse aos judeus que não havia motivo para prender Jesus ou crucificá-lo, pois essa era a vontade dos judeus. E aqui é meio estranho, né? Porque como se não há motivos para prender ou matar Jesus, você vai lá e açoita, né? E humilha a Deus, humilha a Jesus Cristo. Provavelmente Pilatos ele fez esse cenário todo, esse teatro, para acalmar a multidão. E vemos que isso não deu certo. Ele humilha, ele traz não só humilhação para Jesus, mas humilhação para todos aqueles que seguiam Jesus. Seus discípulos, obviamente, ali estavam dispersados, mas algumas pessoas que seguiam Jesus deviam estar ali no meio. Humilhar o mestre também é nos humilhar. As pessoas deviam estar humilhadas. Então, Pilatos faz isso tudo para acalmar a multidão e não consegue. E ele chega e fala, não encontro motivo algum de acusação. Nós vemos que no capítulo 18, Jesus passa ali por um interrogatório, algo ali que uma audiência, não é um julgamento, pois julgamento precisa de testemunhas. Então, provavelmente já tiraria toda a veracidade daquele julgamento. Mas Jesus passa por aquele interrogatório e mesmo assim não é achado pecado nenhum em Deus. Não é achado pecado nenhum em Jesus Cristo. Portanto, mandam ele a Pilatos. E o próprio Pilatos, numa sociedade totalmente deturpada, numa sociedade totalmente depravada, constata a mesma coisa. Ele não tem pecado. Isso demonstra para nós, e o João trabalhou isso dos capítulos 1 até o capítulo 11, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo. Não importa a sociedade que esteja, ele é santo, não tem pecado, não há transgressão na pessoa de Cristo Jesus. E isso tem que ser um exemplo a nós. Nós somos cristãos. Devemos, não importa a sociedade que nos encontramos, não importa aonde nós estivermos, devemos ser santos. Pois Cristo assim foi santo. Ele fala na oração sacerdotal que se santifiquem, sejam santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo é santo. E o próprio Pôncio Pilatos, um homem cruel, pois açoitou, humilhou um inocente, ele reconhece isso. Ele reconhece que Jesus Cristo é santo. E ele fala, eis um homem. E também quem está fazendo a leitura anual vai lembrar que o homem se remete a Adão. Em 1 Coríntios 15, nós vemos que o apóstolo Paulo retrata Jesus como um novo Adão, sendo o início de uma nova era, sendo o início, assim, de uma nova aliança. Jesus Cristo, ele restaurou todas as coisas. A missão dele estava sendo cumprida. Não só agora, como Caifás havia profetizado, mesmo com todo o seu pecado, com sua raiva, os soldados também, na sua zombaria, profetizaram sobre Jesus Cristo. Agora também Pôncio Pilatos abre um espaço para a profecia. Agora está tudo sendo restaurado. Agora uma nova humanidade, há um novo começo na pessoa de Cristo Jesus. Há um novo nascimento, assim como Jesus falou com Nicodemos. Há um novo nascimento agora na pessoa de Cristo, através da sua obra, do seu ministério, da sua vida, e agora através da sua morte de cruz, há uma esperança, há uma nova vida. E ele continua, e ele fala novamente, fala que não encontra base nenhuma para a acusação. Já é a 3ª vez que Pôncio Pilatos fala isso. Logo na sequência, quando a multidão ainda continua pedindo, crucifica-o, crucifica-o, Pôncio Pilatos fala, olha, eu não encontro base nenhuma para crucificar um homem desse, não tem pecado. Portanto, levem-no daqui e crucifiquem vocês. Crucifiquem. Pôncio Pilatos já se irritou. Crucifiquem. Vão. Não, vocês não querem matá-lo? Matem. Não me importa. Chega, são 6 horas da manhã. Eu estava dormindo,
Provavelmente estava sonhando. Pô, vamos lá, matem. Mas aí, então, os judeus eles se revestem de uma carapuça religiosa e falam, nós não podemos. Temos uma lei que fala que nós não podemos matá-lo. Então, mas qual é o motivo? Mas ele se declarou filho de Deus. Eles falam isso. Nós não podemos matá-lo, mas ele se declarou filho de Deus. E isso se remete a Levíticos 24, que fala sobre a blasfêmia contra o nome do Senhor. E Levíticos 24 fala que a consequência das blasfêmias contra o nome de Deus é o apedrejamento. Então, mesmo quando eles se vestem da carapuça da religiosidade e tentam fazer conforme a lei ao pé da letra, ainda assim erram. Pois deviam apedrejar Jesus, não deviam crucificá-lo. Então está tudo errado. Está tudo errado com esse julgamento. Já havia uma sentença. Jesus Cristo até agora só falou uma coisa e recebeu um tapa no rosto na casa de Caifás. Não falou nada demais. E aí? Então, quando nós caímos na real e percebemos que Jesus já havia sido sentenciado, mesmo antes de se falar alguma coisa, vemos a poderosa mão de Deus. O plano de Deus está se cumprindo. E Jesus não fala nada, pois ele não irá fugir. Era a vontade do Pai. Jesus Cristo passa o evangelho todo de João falando, ainda não é chegada a hora. Mas nos últimos 3 capítulos ele chega e fala, está na hora. Está na hora. Não vou me afastar. Não vou. Jesus Cristo até a hora, Pai, afaste de mim esse cálice se for possível, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus Cristo não se afasta da vontade, do plano perfeito de Deus. Mesmo com a humilhação, a dor, sendo ali já sentenciado antes mesmo de falar algo, Jesus Cristo continua firme no propósito, no plano de Deus. E quando Pilatos ouve que ele é um filho de Deus, ele fica amedrontado. Ele fica amedrontado. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós vamos ouvir o relato de que a mulher de Pilatos chega a ele e fala que ela teve um sonho com aquele inocente e que o final daquele sonho não era nada bom. Então Pilatos, ao ouvir isso, ao ver aquela multidão toda sedenta por sangue, sedenta por uma crucificação de alguém que é inocente, ele fica amedrontado. E agora ele escuta que essa pessoa é filho de Deus. A sociedade romana ela tinha forte influências da Grécia. E na Grécia, entanto em Roma, haviam vários deuses. E ninguém sabia a consequência de matar um Deus. Qual será a consequência de eu matar um Deus? Ele é o filho de Deus. Verá consequências para mim? E aí? Agora o que eu faço? É inocente, é filho de Deus, mas o povo quer que eu mate. Se eu não matar, eles vão me matar, vão entrar na minha casa, vão me apedrejar aqui, vão levar minha mulher, vão levar meus filhos. E agora o que eu faço? E Pilatos se deixa amedrontar. Então Pilatos chega a Jesus e pergunta, de onde você vem? E Jesus não lhe responde coisa alguma. E Pilatos chega e fala, você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo, para crucificá-lo? Olha que interessante. Pilatos, na frente de Deus, fala sobre a autoridade. Ele chega e fala, com todas essas palavras, Deus, você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Olha a audácia desse homem. Mesmo com todas as informações que ele era o filho de Deus, ele é ousado a ponto de falar isso. Ele é ousado, olha a ousadia. E Jesus responde, não terias nenhuma autoridade se de cima não lhe fosse dada. Jesus usa a expressão de cima para se referir ao Pai, se referir aos céus. Então, mesmo com tudo aquilo ali, a segunda frase que Jesus fala durante seu julgamento, registrada por João, é, meu Pai está no controle de todas as coisas. O plano do Senhor está acontecendo. Não devo temer. Você tem autoridade para me matar ou para me libertar? Tá bom, Deus te deu. E eu confio num Deus que é maior do que qualquer poder terreno. Eu confio num Deus que tem controle sobre tudo, sobre todos, e sobre o tempo, sobre a matéria, sobre tudo. Eu confio nesse Deus. Esse Deus é o meu Pai de amor. Portanto, a autoridade não é a você, é nada a Deus. Nós, às vezes, nos perguntamos como que tal pessoa tem autoridade. Nós vemos na nossa realidade políticos corruptos,
vemos na nossa realidade chefes que nos distratam, diretores de escola, né, para quem é estudante ou de faculdade, que não se importam com aqueles aos quais eles lideram. Nós perguntamos, Deus, como pode essa pessoa estar no comando? Mas a resposta é, tudo está sobre a soberana vontade de Deus. Há um propósito, há um tempo para todas as coisas embaixo do céu. E Jesus, ele sabe disso. Ele sabe que o Pai está guardando os seus caminhos. Ele sabe que o Pai está preparando para o grande momento. E ele termina essa pronunciação dele falando, aquele que me entregou a ti tem um pecado maior. Ele está falando de Caifás. Pois foi Caifás que entregou Jesus aos romanos. Não só Caifás, mas ainda assim, Judas entregou Jesus a ser preso. Então, nós vemos que nada passa impune sobre a vontade de Deus. A autoridade, ela é perversa, ela é má, não vai passar impune. Uma hora a conta chega. O pecado daquela pessoa ali é grande, um dia será pago. Pode não ser nessa terra, mas num grande dia, quando chegar à frente de Deus, terá que prestar contas. Terá que apresentar o que fez e o que não fez. Portanto, a confiança de Cristo Jesus está firmada no Pai. Então, daí em diante, Pilatos procura a libertar Jesus. Mas a multidão continua ainda endurecida de coração e começa a gritar, se você livrar esse homem, você não é amigo de César, pois quem se diz rei se opõe a César. Olha que interessante. Os judeus, eles ali estavam sob um regime de escravidão, ali eles estavam aprisionados sobre a vontade de Roma. E relatos históricos falam que havia inúmeras rebeliões, inúmeros motins para tentar se libertar de Roma. Então o povo que não gostava de Roma, agora virou amigo de Roma. Estranho. Mas o próprio Jesus fala que o mundo o odeia. E o ódio do mundo, ele é tão forte, ele é tão averso a Jesus, o mundo, que não importa se eu tiver que deixar meus princípios, a minha moralidade de lado para contrariar a palavra de Deus. Então a multidão começa a falar, você não é amigo de César? Você não é governador aqui da província? Portanto, prenda esse homem, ele está falando que ele é rei. Ele está se dizendo que ele é igual a César, e nenhum pode ser igual a César, pois César é Deus. Os judeus já estavam trocando novamente o rei dos reis por um rei mundano. Nós vemos isso pela primeira vez lá em 1 Samuel. Quando o povo ele olha para as nações ao lado e vê e se enche do Espírito e fala, eu quero um rei. E Samuel fica revoltado, mas Deus fala, Samuel, acalme-se. Eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. Devemos tomar cuidado, irmãos, para ver se nós não estamos rejeitando a Deus. Se nós não estamos trocando o rei dos reis por um reizinho que passa, por um governador, por qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida como prioridade. E continuando, era o dia da preparação da Páscoa. O dia da preparação da Páscoa para os judeus é algo maravilhoso, pois é quando se mata o cordeiro pascal, para se poder ali fazer a ceia, a refeição. E o verdadeiro cordeiro estava aqui. O verdadeiro cordeiro estava sendo preparado. Tudo na Bíblia há um sentido. Os dias, a vírgula, o ponto que há na palavra de Deus é perfeitamente conectado e ligado a Jesus. Lembremos nós que Jesus entrou em Jerusalém quando era colocado o cordeiro para dentro de casa, para se preparar para o abate. Tratava-se o cordeiro bem. O povo tratou Jesus bem. Jesus teve um lugar para ceiar. Jesus foi recebido com glórias, com salvas, e agora Jesus será abatido. Agora o cordeiro pascal será sacrificado pela expiação dos nossos pecados. Assim como acontecia na Páscoa, Jesus Cristo é o verdadeiro cordeiro. Ele é o cordeiro santo, ele é o cordeiro imaculado, ele é o cordeiro que lava-nos do pecado. Ele é o cordeiro que lava-nos do pecado. E ele está lá, pronto, para ser levantado numa cruz e ter uma morte terrível em nosso lugar. Porém, Pilatos ainda continua tentando ali, de alguma forma, convencer ao povo de deixar aquilo ali de lado. Ele fala, eis aqui o rei de vocês.
Aí continuam falando, mate-o, crucifique-o. Pilatos, mais uma vez, devo crucificar o rei de vocês? Ele falou assim, pelo amor de Deus, não façam isso. Ele é o rei de vocês. Nele não é pecado, ele é um homem diferente, ele é o filho de Deus. Tomem cuidado, vocês querem mesmo que eu crucifique? E o povo, na sua dureza de coração, continua. Crucifique. Não temos rei, senão César. Renunciam mais uma vez à soberania de Deus, à plenitude de Deus de governar uma nação. Eles renunciam isso para matar Jesus. Então, nós chegamos na crucificação. Nós vamos ler aqui da metade do versículo 16 até o versículo 17. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com as seguintes inscrições: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes, os judeus, protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era uma peça costurada em um tecido único, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então, logo após Pilatos entregar Jesus para ser crucificado, os soldados se encarregaram de Jesus. Os soldados colocaram Jesus para carregar uma cruz. E a cruz, naquela época, era feita sobre medida, quase uma espécie de alfaiataria, né? Era feita sobre medida, e aquela cruz ali era para Barrabás, pois era um criminoso, era alguém perigoso à sociedade, e havia somente entre Jesus e Barrabás. Pilatos faz isso de propósito, para justamente o povo livrar Jesus, condenar um criminoso, alguém que realmente tinha pecado. Portanto, Jesus estava carregando uma cruz que não era dele. Jesus estava carregando algo a qual não pertencia. A maldição, a cruz que Jesus carrega, ele não devia ter carregado, era nós. Eram os nossos pecados, são os nossos pecados que Jesus levou na cruz. Porém, nós vamos ler também nos outros evangelhos que Jesus estava tão esgotado que ele não conseguiu carregar a sua própria cruz. Portanto, um homem chamado Cirineu, Simão Cirineu, ele leva a cruz de Jesus ali por uma boa parte do caminho até chegar aonde Jesus fora crucificado. E a crucificação, irmãos, ela era uma morte dolorosa, não somente para quem sofria a condenação por morte de cruz, mas para quem também via. Era algo estrondosamente horrível. Aos olhos humanos, isso era inaceitável nos padrões de hoje. A pessoa ficava amarrada ou pregada na cruz ali por dias e dias. Ela era humilhada, ela tinha suas vestes rasgadas, ela ficava nua perante a todos. E a morte por cruz, ela é algo lento, não era algo rápido. Às vezes demoravam 2, 3 dias, a pessoa pendurada ali, sem água, sem comida, sem ter como fazer suas necessidades.
E ela ficava ali em pé, para todo mundo ver. E depois que aquela pessoa morria, ainda ficava-se mais algum tempo ali na cruz, para os corvos virem comer o corpo daquela pessoa. E não era tirado da cruz, continuava lá. Então a todos viam aquela cena, a qual Jesus talvez se encontraria. Jesus iria passar por isso, esse tipo de crucificação. E também era muito comum na crucificação colocar-se uma plaquinha em volta do pescoço da pessoa com o crime que aquela pessoa cometeu. É engraçado que Pilatos escreve Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Não havia pecado em Jesus, não havia motivos para crucificá-lo. E isso era estampado, estava na cara de todos. Praticamente, vocês estão matando inocentes. Quando nós lemos isso hoje em dia, ficamos revoltados, pois era perto da cidade. Imagina as crianças tendo que passar assistindo aquela cena e vendo que aquela pessoa ali não cometeu nenhum pecado. Pois a morte de cruz era para crimes hediondos, eram assassinos, eram ladrões, eram pessoas que esquartejavam. E quando as crianças passam, as pessoas passam a ler Jesus Nazareno, o rei dos judeus, obviamente havia espanto naquele lugar. Como assim essa pessoa foi morta? Ela era rei, foi crucificada. Não há pecado nessa pessoa. Não há motivo, não há um crime aparente. E ela está sofrendo uma morte terrível. E os chefes dos judeus, os sacerdotes, vão lá e reclamam com Pilatos. Falam assim: Pilatos, não escreve que ele é o rei dos judeus. Escreve que ele se dizia rei dos judeus. Isto porque seria de humilhação para o próprio povo judeu. O rei de vocês está lá crucificado. O rei de vocês não tem nenhuma autoridade. O rei de vocês não tem nenhum poder. Como pode ser um rei se não tem poder, autoridade, se não há pessoas que lutem por ele? Isso é uma vergonha para o povo judeu, pois o rei deles estava sendo crucificado. E ali estava para todos os povos verem e lerem. Nós vemos que foi escrito em aramaico, latim e grego. Então qualquer pessoa que era letrada conseguia passar, ler e ver a vergonha. Via a vergonha que aquele povo judeu estava passando. Portanto, os sacerdotes tentam dar um jeitinho. Falam: não, Pilatos, que isso? Para que falar que ele é o rei dos judeus? Fala que ele falou que era o rei dos judeus. Nosso rei é César. Nosso amigo é César. Assim como ele é seu amigo, nós também somos amigos dele. Não, por favor. Mas Pilatos, ele se revolta. Ele fala: o que eu escrevi, escrevi. Vocês não queriam matá-lo. Eu falei que ele era o rei de vocês, mas vocês continuaram querendo matar. Então o que eu escrevi está escrito. Ele é o rei. Ele é o rei. Jesus não perde sua majestade, nem na morte de cruz. Jesus Cristo, ele detém todo o poder, toda a majestade, toda a glória, que não é perdida nem no julgamento, nem na morte de cruz. Jesus Cristo é o rei. É o rei. Foi o rei durante todo o seu ministério. É o rei na crucificação e sempre será o rei em nossas vidas. É o rei da igreja. Então, os soldados olham para as vestes de Jesus e as rasgam e dividem em 4 partes, um para cada soldado. Mas chega na túnica, eles fazem um sorteio, tiram sorte para ver quem vai ficar com aquela peça. Obviamente, a túnica era uma peça cara naquela época. Havia sim, uma questão sobre a túnica, que além de ser uma peça de linho fino, o seu valor, tanto monetário como o valor de status social, era um valor até que bacana. A túnica passava que aquela pessoa havia uma condição, aquela pessoa era abençoada, aquela pessoa ali tinha bênção. E chega na túnica, os soldados, eles tiram a sorte. Novamente, os soldados cumprem a palavra de Deus. Mesmo na cruz, toda a palavra de Deus é cumprida. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Isso se encontra lá em Salmos 22, 18. Se quem quiser anotar aí, Salmos 22, versículo 18. Então, logo após tirar sorte das vestes, cumprir mais uma vez a palavra de Deus, Jesus olha para debaixo da cruz e vê ali a sua mãe. Não só a sua mãe, mas a sua irmã, a irmã de sua mãe, no caso,
que também era Maria e Maria Madalena. E junto a elas, o discípulo a quem ele amava. Isso é como João se refere a ele. João sempre se refere a ele na terceira pessoa, como o discípulo a quem Jesus amava. Era o único discípulo que estava ali na cruz. Estranho, né? Jesus tinha 11 discípulos, tirando Judas que o traiu. E dos 11, somente um estava ali. Somente um discípulo estava aos pés da cruz, passando com Jesus e com sua família, os mais chegados naquele momento. Então Jesus olha para sua mãe e fala: eis o teu filho. E olha para o discípulo e fala: eis a tua mãe. É tão maravilhoso nós pararmos para pensar que mesmo no momento de tanto sofrimento, não só físico, mas espiritual, pois vamos ler nos outros evangelhos que Jesus sentiu o peso do pecado. Então, espiritualmente, Jesus estava desgastado, fisicamente, então, nem se fala. Emocionalmente, Jesus foi humilhado. Emocionalmente, Jesus também devia estar devastado. Mesmo assim, ele pensa nos seus. Ele olhou para aquela mulher que ficaria desamparada. Jesus era o filho primogênito. Provavelmente José já tinha morrido. Então, quem tinha a responsabilidade de cuidar daquela mulher era Jesus. Jesus se compadece daquela mulher ao ponto de falar: eis aqui o seu filho. Você não ficará desamparada. João, eis aqui a sua mãe. Cuide dela como se fosse tal. Dê sua vida por ela. Ministre sobre a vida dela, assim como eu fiz. Isso é maravilhoso. Pensar que Jesus, nos seus momentos ali de cruz, pensou em cada detalhezinho. Pensou no bem-estar de cada pessoa. Não fugiu do plano do Pai, não fugiu da obra que ia se concretizar. O próprio Jesus fala que ele estava ali para glorificar o nome de Deus, e através da glorificação do nome do Pai, o Filho também seria glorificado. Então Jesus, mesmo nesse momento, ele pensa, ele ampara, ele resguarda, ele segura os seus. Isso, maravilhoso. Dando continuidade, versículo 28 até o 37, vai falar sobre a morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte, que seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou ao lado de Jesus com uma lança, e logo em seguida saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Então essas coisas aconteceram para se cumprisse a palavra: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aqueles que transpassaram. Jesus, olhando aquela cena toda, pendurado numa cruz, já devia estar cansado. Ali provavelmente já devia ter passado algumas horas. A fadiga espiritual, emocional e também física já devia estar no seu limite. Ele percebe que ainda falta uma coisa. Ainda falta cumprir a Escritura. Falta um detalhezinho. Então Jesus pede por algo para beber. Ele fala: tenho sede. E lá em Salmos 69, 21, falam que deram-me fel para comer e vinagre para beber. Isso é um salmo messiânico. Quando nós vamos ler esse salmo todo fala sobre Jesus Cristo. Então Jesus ainda se lembra da Escritura. Não deixa a Escritura de lado, porque ele está ali para cumprir. Está ali para concluir o plano. E ele pede: tenho sede, sabendo que lhe darão vinagre.
sabendo que ainda continuarão torturando. Quem já fez aqui gargarejo com vinagre sabe o quão terrível é o gosto de um vinagre. E deram para Jesus beber. Mas o mais interessante é aonde deram para Jesus beber. Penduraram uma esponja na ponta de um caniço de isopo. Quando nós vamos ler lá em Êxodo, na Páscoa, o isopo foi usado para passar o sangue do cordeiro nas portas, nos batentes das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele passasse por aquela casa e não faria mal algum. Olha que interessante. Olha como tudo, mesmo com 4, 5 milênios antes de Cristo, tudo aponta para Ele. Tudo, até aonde colocam a esponja para Jesus beber, é aonde se cumpre a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo ali estava sendo o verdadeiro cordeiro, verdadeiro sacrifício por todos nós. E então, depois de beber do vinagre, Jesus fala, está consumado. E nós vamos ver essa expressão no original, também era usada para que quando alguém tinha uma dívida e pagasse, a pessoa falava, estava consumado. A dívida foi paga. Jesus cumpriu toda a Escritura, de ponto a ponto. A sua vida glorificou a Deus. O seu ministério cumpriu o plano perfeito. Ali estava consumado. Então ele entrega o Espírito. Jesus não morreu, ele se deixou morrer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele entregou voluntariamente por amor a todos nós. Um amor que é tão grande, um amor que nós não temos noção. É uma tal maneira de amar, como João fala lá em João 3,16, que ele entrega por amor àqueles que o amam. Isso é maravilhoso. Então, era o dia da preparação da Páscoa. Ali era o dia da preparação da Páscoa. E havia uma lei lá em Deuteronômio 24 que falava que no dia da Páscoa não se podiam ter carne sobre o madeiro. E a cruz era feita de madeira. Portanto, os chefes e os sacerdotes chegam a Pilatos mandando que quebrassem as pernas daqueles que estavam crucificados, pois senão a terra ela seria infestada. Não infestada no sentido de vir pestes, mas ela não seria mais boa, não seria mais abençoada. Portanto, mandam que quebrem as pernas. Mas por que quebrar as pernas? Pois quando a pessoa fica crucificada, o único apoio que ela tem para respirar é o abdômen e isso é sustentado pela perna. Conforme quebram as pernas, o apoio da pessoa ela não tem mais. Então ela morre por asfixia, uma morte que é bem mais rápida se você deixar a pessoa se apoiar em suas pernas. O abdômen e o diafragma eles se contraem de maneira que a pessoa não consegue mais respirar. Então a morte é muito mais acelerada. Então eles vão lá e quebram as pernas dos que estão ao lado de Jesus. Mas quando chega a Jesus, eles não quebram a perna, mas enfiam uma lança ao lado de Jesus e sai sangue e água. E isso acontece para que se cumpra as Escrituras. A Escritura, conforme fala lá em Êxodo, fala que o cordeiro pascal não poderia ter um osso quebrado. Você deveria matar o cordeiro de uma forma específica. E Jesus é o cordeiro perfeito. Jesus é aquele que veio, andou sobre a terra e viveu o plano de Deus. Ele era Deus, ele é Deus e sempre será Deus. Então, a Escritura se cumpre até mesmo quando Jesus já está morto. Mesmo quando ele entrega o seu Espírito, ainda continua se cumprindo palavra por palavra. E logo em sequência, fala que atravessam a lança, e isso está escrito lá em Zacarias 12, que olharão e verão aquele que fora traspassado. Então, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Mesmo quando tudo aparenta estar perdido, tudo está morto, tudo está já vazio, não tem mais jeito, não há mais vida. Tudo está sobre a soberana vontade de Deus. A autoridade de Deus, ela supera todas as coisas. O plano de Deus sempre será cumprido. Não importa o que aconteça, morreu na cruz, a palavra de Deus será cumprida.
será cumprida. Está passando dificuldade, a palavra de Deus será cumprida. Isso é maravilhoso. O quão isso deve nos alegrar, irmãos, saber que Deus tem sobre as suas mãos o controle sobre tudo, sobre todos. E para encerrar, o sepultamento de Jesus, versículo 38 até o 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepultamento ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, Jesus havia morrido, né? E como nós agora sabemos, no corpo não podia ficar, a carne não podia ficar sobre o madeiro, senão a terra se tornava impura. Então, José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, ele pede o corpo a Pilatos e Pilatos o dá. E nós vemos que José de Arimateia era um discípulo secreto, pois tinha medo dos judeus. Né? Vamos lembrar que os judeus, os chefes, já tinham falado que aquele que declarasse que Jesus era o Filho de Deus sofreria as consequências. As consequências seriam expulsos das sinagogas, seriam expulsos da sociedade judaica. Então, José de Arimateia, com esse medo, ele vai lá e serve a Deus em segredo. Serve a Deus em segredo. Mas agora, com a morte de Cristo Jesus, ele se toca, ele cai na real que ele era o Filho de Deus. Não vou mais servir em segredo. Eu vou até Pilatos, vou pedir o corpo daquele homem e vou fazer o enterro de. Vou honrar o meu mestre. Vou honrá-lo. Ele morreu, vou honrá-lo. Eu morri, continua, minha vida tem que ter sido em honra ao nome de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos, que era um dos fariseus, né? Jesus chega a Nicodemos e fala sobre nascer de novo. Nós vemos que, graças a Deus, Nicodemos nasceu de novo. Agora ele estava seguindo a Cristo, em devoção, uma vida devota, até mesmo a morte de cruz. E eles tiveram a mentalidade que todos nós devemos ter: honrar a Deus. Sempre honrar a Deus. Jesus, em todos os momentos de sua vida, de seu ministério, e até mesmo na cruz, honrou a Deus. Então, nada mais justo que assim como o meu mestre fez, eu também farei. Honrarei a Deus. Honrarei. E nós vemos que Jesus fora colocado num jardim, num sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Quando nós falamos sobre jardim, novidade, vamos lembrar do Éden. O Éden era um jardim, era algo novo. Ali a criação tinha acabado de ser feita, de tudo e todos serem ali criados, os animais, o ser humano, a sua esposa, as aves do céu, o próprio céu, os mares, a terra, tudo era novo, tudo era perfeito, tudo era santo e glorificava o nome de Deus. E quando nós vemos que Jesus fora colocado no jardim, no sepulcro novo, todas as coisas se foram feitas novas, tudo ali fora restaurado. Jesus Cristo restaurou a humanidade, nos lavou dos nossos pecados, começou uma nova era, uma nova aliança, uma aliança firmada na graça de Jesus Cristo, uma aliança a qual nós nos encontramos. E espero que nós permaneçamos até o fim, para que honremos a morte de cruz, honremos a Jesus Cristo, pois Ele mesmo glorificou ao Pai, e o Pai o glorificou. E agora nós vivemos em função de dar glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar a Deus agradecendo. Deus e Pai Celestial, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo seu plano perfeito. Um plano, Pai, que já fora feito antes do mundo existir. Na queda do homem, o Senhor já tinha traçado o seu plano. Muito obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho por amor a nós.
Muito obrigado, Senhor, por ter providenciado um Cordeiro Pascal tão santo, tão puro, que nos lavou e nos redimiu de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Obrigado, Deus, pela morte de cruz. Que nós, Pai, venhamos honrá-lo a cada dia mais, como forma de agradecimento e devoção à Tua obra. Uma obra perfeita, uma obra, Pai, que transcende o tempo, transcende status social, transcende conhecimento, Pai. Muito obrigado. Desde já te agradecemos pela salvação de nossas almas e pedimos, Deus, uma semana tranquila, uma semana de paz. Esteja conosco por todos os nossos dias, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.